Michel. Ei, som, teste. Boa noite, igreja. Graça e paz, tudo bem com vocês? Graças a Deus por isso. Eu fico feliz de ver que a cada dia, né? Às vezes o decreto melhora um pouquinho e a cada dia a gente pode estar junto com um pouco mais de pessoas, ainda mantendo os cuidados, mas a gente se alegra de continuar sendo igreja, de continuar vivendo esse tempo de culto. E para nós começar o tempo de culto dessa noite, eu quero ler com você lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 18. João 4,18, a palavra de Deus diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto nessa noite é que não importa como esteja o meio do seu coração, se há medo no meio do seu coração, se há alguma preocupação nessa noite que te dificulta aproveitar os louvores, te dificulta aproveitar a pregação, esse tempo de culto, né? Há amor de Deus de sobra aqui nessa noite, né? Para cuidar de você e para trabalhar todos os seus medos, para trabalhar todas as suas preocupações. E aí eu não posso deixar de pensar na nossa semana, porque esse texto ele fala de amor, mas fala de amarmos a Deus e amarmos as outras pessoas. E aí eu penso em como é que eu cheguei aqui hoje, né? Como é que você chegou aqui hoje? Ao longo da sua semana, teve alguém que você não conseguiu amar? E se teve,
eu quero orar com você nessa noite em relação a isso. Por quê? Porque como é que eu e você, a gente chega aqui hoje nessa noite, nesse tempo de culto, para declarar o nosso amor a Deus, se nós tivemos dificuldade ao longo da semana de declarar o nosso amor às pessoas, né? Eu vi a pessoa, convivi e não consegui declarar amor. E como é que eu estou aqui diante de Deus? Alguém que eu não vejo, mas sinto, né? Querendo declarar o meu amor a Ele. Esse texto fala a mim e a você, né? Que essa declaração de amor tem que ser alinhada. A mesma capacidade que eu tenho de declarar o meu amor para Deus, eu também tenho que conseguir fazer isso com as outras pessoas. E talvez você sinta assim, pastor, mas não consigo. Mas tem coisa ruim para trabalhar no meu coração. Lembra que eu falei? Tem amor de sobra aqui hoje da parte de Deus, né? Deixa Deus trabalhar essas coisas no seu coração. Deixa Deus encher o seu tanque de amor e te capacitar, né, ao longo dessa semana, que você consiga demonstrar amor para aquele ou aquela que você não conseguiu até hoje. Eu quero que você fique de pé e que faça essa oração comigo. Se você tiver de pedir perdão por ter falhado, por não ter conseguido, peça perdão por isso, ou pelo que quer que esteja gerando algum incômodo no seu coração. Peça perdão para Deus nessa noite, abra o seu coração, porque Ele tem amor para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos perdão, Deus, pela nossa incapacidade muitas vezes de demonstrar amor, Deus. O Senhor tem nos constrangido, Deus, há sempre amor de sobra da Tua parte para cada um de nós, e muitas vezes a gente deixa de fazer uso de todo esse amor, Deus. Perdoa-nos por essa ou por outras falhas que talvez tenhamos cometido ao longo da semana, Deus, e vem trabalhar as nossas vidas, os nossos corações, através da mensagem, dos louvores, desse tempo em que a gente separou para estar junto enquanto igreja buscando a Tua presença, Deus. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente diante de Ti, Deus, para que o Senhor nos ministre, para que o Senhor derrame, Deus, amor sobre as nossas vidas. Pai, nos faz transbordar no Seu amor. Não permita que ninguém saia daqui nessa noite sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu toque, Deus. Toca-nos, ministra-nos, Deus, nos perdoa, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com muita alegria, porque Deus nos perdoou, nos abençoou e está começando a derramar amor sobre as nossas vidas, né? Eu quero que você se alegre e que cante a Deus, que deixe Ele ministrar a sua vida através das canções que nós vamos cantar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus.
Pai nosso nos céus, teu reino nos campos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu o poder.
Deus, Pai, nessa noite nós entregamos nosso louvor ao Senhor, Pai. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós entregamos nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração e por tudo aquilo que Deus ministra nas nossas vidas, né? Já me sinto diferente, eu sei que você também já se sente diferente, porque Deus já derramou amor sobre a sua vida nessa noite, e se alegre nisso, porque Deus tem muito mais preparado para cada um de nós. Eu quero dar alguns avisos antes da gente caminhar para a ministração da palavra, e o primeiro dele é que nesse dia 24, sábado, dia 24, nós vamos retornar com as nossas ministrações para casais, para família. Então eu entrei em contato com o pastor Éder lá de Arapongas e solicitei que ele... Bom, teste, o som voltou. Solicitei que ele cedesse alguém para estar nos abençoando enquanto igreja, e aí ele vai mandar um casal para estar compartilhando com a igreja o seu testemunho, né? O que eles viveram no seu casamento. Então nesse sábado agora, né? Que hora que é, Reginaldo? Pode manter às 7? Nesse sábado agora, às 7 horas, então a gente vai estar tendo uma ministração para os casais, ministração para as famílias. Então você é nosso convidado, você é nossa convidada. Eu também quero ler um texto para a gente ter o nosso momento de dízimos e ofertas, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10. 1 Timóteo, errando o texto, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não existe 2 Timóteo 6, 10, né? O Douglas me lembrou. Ele perguntou antes do culto: que texto o senhor vai ler, pastor? Eu passei para ele, ele veio: mas pastor, não tem 2 Timóteo 6, 10. Não, errei, é 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu usei esse mesmo texto para fazer a oferta de quinta-feira, que recentemente, eu notei, às vezes a gente não presta atenção. O dinheiro não é uma coisa ruim. O que é ruim aqui é o amor ao dinheiro. E eu entendo, que o dinheiro é bênção de Deus para as nossas vidas, É um presente, algo que nos sustenta, que sustenta a nossa família. É através do dinheiro que nós temos a oportunidade de abençoar essa igreja, de abençoar outras pessoas. Então o dinheiro é bom e o dinheiro é bênção. E o que é ruim? O ruim é quando a gente ama o dinheiro acima de Deus, O ruim é quando, por amar o dinheiro acima de Deus, a gente corre atrás dele loucamente e acaba investindo ele em coisas que nos fazem mal, que muitas vezes fazem mal às pessoas. Recentemente, pensando sobre o dinheiro, eu aprendi o seguinte: na nossa vida, às vezes alguém fica rico e começa a fazer umas coisas erradas, e a maioria das pessoas fala lá: tá vendo? Ficou rico, Tá vendo? Se não tivesse ficado rico, como ser rico, como se ser rico e ter dinheiro fosse uma coisa ruim. Mas não é. O ruim é o amor ao dinheiro. Por que muitas vezes dá ruim na vida da pessoa que acaba ficando rico? Porque ele já tem aquilo no coração. E aí o dinheiro só dá a chance dele pôr mais do que a pessoa já tem de ruim para fora. Mas não é o dinheiro, É o amor ao dinheiro que está dentro de cada um de nós. E eu louvo a Deus, porque através da palavra de Deus, Ele nos ensina a lidar com o dinheiro, administrar o dinheiro e tantas outras coisas. E Deus pode nos ensinar assim, a ter o dinheiro trabalhando ao nosso favor. O dinheiro é ferramenta, é uma bênção de Deus para nós e que a gente usa para o nosso sustento, para abençoar a nossa casa, para abençoar essa igreja, para abençoar outras pessoas. Eu quero orar por você que tem esse entendimento, que se encontra aqui hoje com o desejo, a intenção, de entregar seu dízimo ou sua oferta, para que Deus te abençoe. E se você não tem tido sabedoria para investir, para administrar seu dinheiro, se talvez você ache que o dinheiro está acima de Deus, é o tempo também de você orar e pedir a Ele que te direcione, pedir a Ele que te dê ensinamento nesse sentido. Vamos orar? Papai, eu quero te agradecer
pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento sobre as nossas vidas, pela Tua bênção, pela Tua provisão, Deus. Olha a intenção de cada irmão, de cada irmã que nessa noite tem o desejo de ofertar, de dizimar, Pai. Abençoe, consagre essas ofertas e nos dá sabedoria no nosso dia a dia, Pai, para administrar o nosso salário e para ver isso como uma ferramenta, como algo que é bom, que é bênção, que a gente saiba valorizar e fazer bom uso disso, Deus. Se há no nosso meio alguma necessidade, que o Senhor esteja a abrir portas, que o Senhor esteja a abençoar. Nós cremos que o Senhor pode agir e age muitas vezes nesse sentido. Nos ajude a perceber, Pai. Então abençoe essas pessoas, abra portas, consagra dízimos e ofertas, dá sabedoria à Tua igreja para administrar recursos, em nome de Jesus, amém. Se você tem essa intenção nessa noite, pode se chegar à frente e entregar seu dízimo ou oferta. E abra já sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, verso 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vamos orar. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre esta palavra, sobre a administração dessa noite. Usa a minha vida, Deus, para ensinar o Teu povo. Fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos, junto com a igreja, estudado, o livro de Marcos. Então, cada semana a gente estuda um capítulo. E nessa semana nós estudamos o capítulo 5. Esse texto me chamou muito a atenção, queimou no meu coração. E aí eu achei importante, algumas pessoas já se aprofundaram um pouco mais no texto, eu achei importante hoje também trazer essa mesma palavra para a igreja. E sobre o que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar sobre a cura e a libertação que Deus opera muitas vezes em nossas vidas. Que mais do que tudo, essa cura e essa libertação, ela acontece através da palavra de Deus. Até dei o título para essa mensagem de libertos pela palavra de Deus, É a palavra de Deus que nos liberta, o nosso foco tem que estar na palavra. Porque às vezes a gente vê uma situação igual a desse homem, uma situação parecida, e a gente foca naquela coisa chamativa que está acontecendo, mas o mais importante é a presença de Jesus e a palavra que Jesus está liberando sobre aquela vida, que libera sobre as nossas vidas também. E qual era o estado desse homem? O que está acontecendo aqui na Bíblia? Eu não li para não ficar muito longo, mas se você quiser na sua casa, depois você lê antes, lê depois. Então, antes dessa passagem, Jesus ele atravessou o mar com seus discípulos e enfrentou uma tempestade. Só para chegar aqui, e esse homem foi o único homem que ele conseguiu curar, por causa de uma vida. Então, a vida desse homem era importante. Que eu já aprendo que para Deus, uma pessoa, se tiver uma pessoa, se ele tiver a oportunidade de transformar uma vida, Deus vai fazer tudo o que Ele puder, porque uma vida é importante para Deus.
E quando Jesus e os seus discípulos conseguem atravessar o mar e chegam do outro lado, que situação que eles encontram? Eles vão ver um homem que vivia no meio do cemitério. Esse homem, ele não tinha ninguém que chegasse perto dele, né? As pessoas não gostavam de ficar perto dele. Já haviam tentado prender ele, talvez tentar imobilizar ele, segurar ele, mas ninguém conseguia. Então ele vivia ali no cemitério sozinho, né? Ele vivia ali pelado e gritava à noite, gritava durante o dia também. Eles dão a entender que esse homem nem dormia, era uma pessoa atormentada, né? E essa era a situação daquele homem. E aí quando Jesus chega do outro lado do mar, a primeira atitude que esse homem tem é ele correr diante de Jesus, se ajoelhar e se prostrar frente a Jesus. E aí eu aprendo assim que não importa qual a nossa situação, não importa o tamanho do mal, Deus sempre vai ser maior e todo joelho vai se dobrar perante a Jesus, né? Então nós não precisamos ter medo. Eu comecei o culto falando sobre ter medo. Às vezes a gente, ao assistir o jornal, você vê mais notícia ruim. Tem gente que às vezes gosta de ver uns filmes mais suspense, né? Um filme talvez até de terror. Eu não gosto e não aconselho que veja, né? Tudo isso traz uma influência sobre as nossas vidas. E às vezes a gente acredita que tem mais mal, ou talvez que o mal que há nesse mundo, né, seja impossível para Deus. E nada é impossível para Deus, né? Deus vai ser sempre mais poderoso e não vai haver situação alguma que Deus não possa trabalhar, que Deus não possa reverter. Então eu entendo, né, que essa palavra de Deus, eu vou usar a expressão do discipulado, né? Essa palavra, esse relacionamento, o tempo que às vezes a gente investe na vida das pessoas para compartilhar a Bíblia, para compartilhar Jesus, para compartilhar o que Deus fez nas nossas vidas, né? Essa palavra pode gerar libertação e essa palavra pode transformar. Porque infelizmente nós vivemos um tempo em que passa muito na televisão, né? Expulsando, entrevistando essas coisas. O próprio texto bíblico, né, ele tem um bom pedaço que fala da passagem de como tudo se resolveu. Jesus não conversou muito com ele não, Jesus logo expulsou. Mas infelizmente a gente contempla essas coisas, a gente dá uma atenção maior quando fala de demônio, quando fala de lidar com esse tipo de situação. E eu não acredito que a gente deva focar nisso. Nós precisamos focar em Jesus, na palavra de Deus, porque é ela que liberta, né? Nos relacionamentos que a gente pode e deve desenvolver uns com os outros. Eu acredito assim que diante de uma situação semelhante, se eu expulsar e mandar a pessoa embora de volta para a casa dela, né, não resolve o problema, porque a pessoa volta para a mesma situação, volta para a mesma vida que ela tinha antes. Então, mais do que expulsar, eu preciso ter o interesse pela vida. Eu comecei o culto falando sobre amor, né? A gente declara tanto nosso amor para Deus, mas na hora de você separar um tempo da sua vida, né, e se importar com a vida do outro, às vezes ligar, às vezes estar orando, dedicar um tempo de oração, ir lá tomar um café, conversar, saber como tá, nem sempre a gente tem essa disposição, né? E essa conversa que tem depois, esse relacionamento, esse discipulado, é fundamental. E hoje em dia a gente vive um tempo assim, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente tem uma oportunidade tremenda de fazer isso, né? Mesmo com as restrições que nós temos vivido atualmente. E por que eu falo isso? Recentemente eu aprendi que ao longo da nossa história a igreja ela viveu períodos. Houve um período que era reformadores, né? As igrejas foram dividindo, as igrejas foram sendo estabelecidas, né? Tem muita gente que gosta da história de Lutero, admira, às vezes até estuda, né? Período de reformadores. A igreja viveu outro período, que era o período de organizadores, né? Homens que sentaram, leram a palavra, estabeleceram base da fé, foram organizando a igreja. Depois, mais para frente, nós percebemos na história um período do avivamento. Nós vimos homens e mulheres de Deus, né, que viajaram o mundo evangelizando, o tempo do avivamento. E às vezes hoje a gente olha e até deseja, né? Podia voltar, podia acontecer de novo, podia ser assim hoje, agora, né? Só que esse não é o nosso tempo. O tempo que nós temos vivido é o tempo do discipulado, é o tempo dos discipuladores. Nós temos a oportunidade de se aprofundar nessa palavra, de entender ela de uma forma diferente e de aplicar isso na perspectiva do discipulado. Muitos erros foram cometidos. Às vezes eu falo discipulado, é uma palavra que às vezes desce incomodando, né?
Mas quando eu falo discipulado, eu falo pensando em Jesus e no discipulado que Jesus viveu junto com os seus discípulos, né? É esse discipulado que nós precisamos viver. E é esse discipulado que eu vejo Jesus colocando em prática, né, na vida daquele homem. Eu vou pular uma parte e eu vou ler do versículo 15, finalzinho do 14 em diante. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O que Jesus fez aqui? Jesus, aquele homem, ele tinha, né, um peso espiritual muito grande sobre a vida dele, né? O texto vai usar a palavra legião. Jesus expulsou, permitiu, né, que esses demônios fossem para os porcos, e os porcos se lançaram o desfiladeiro abaixo. Por que isso, né? Porque aquela cidade tinha pessoas do povo judeu ali, e para o judeu criar porco era algo ruim. Então Jesus está tirando não só o espírito mal, mas ele está tirando também tudo aquilo que tinha de legal naquela cidade, né? Criar porco, a economia, a vida. Jesus está tirando tudo aquilo que tinha de ruim, toda a ilegalidade, porque era um costume da época. E aí, esse texto, ele segue, né? Não foi só o momento de Jesus expulsar aquele espírito mal daquele homem. Nós lemos aqui no final do 14, que quando a cidade toda soube, vem ver o que aconteceu, aquele homem que estava naquela situação horrível, lastimável, né? Ele está sentado, vestido, porque ele vivia nu, arrumaram uma roupa para ele, em perfeito juízo, e o texto fala que ele se mutilava. Eu acredito que talvez Jesus tenha até dado um jeito ali de curar as feridas dele. Às vezes a gente olha para esse texto e acha que o momento de Jesus libertar aquele homem foi maior do que o que aconteceu depois. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a conversa que Jesus teve com ele depois durou muito mais. Porque como é que Jesus consegue ir embora dali e deixar alguém para testemunhar e para caminhar por 10 cidades se só tiver expulsado, se não tiver conversado muito? Então eu queria ter visto essa conversa, ter ouvido o que Jesus falou com aquele homem. Então Jesus sentou e conversou coisas com ele. Jesus sentou e ensinou coisas para aquele homem. E é esse que precisa ser o nosso foco. É isso que nós precisamos viver. A Bíblia, ela fala lá em Mateus, eu não vou ler, mas lá em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, esse texto fala assim, que se a gente só expulsar o espírito ruim das pessoas, né, e mandá-la de volta para casa, fala assim que o inimigo dá uma voltinha e volta e o estado da pessoa passa a ser pior. Só isso não resolve. Precisa o discipulado, precisa a conversa, precisa gesto de amor, precisa de oração, precisa que a gente faça uma visita, precisa que a gente sente com essa pessoa e revele para ela quem é Jesus, o que Jesus fez nas nossas vidas, que a gente compartilhe com essas pessoas o que nós sabemos de Jesus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que faz a diferença, é a palavra de Deus que dá aquele último toque que liberta de verdade e que liberta totalmente. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vou só comentar, mas eu quero ir lá no Gênesis, né? Deus está diante do mundo sem forma, né? Vazio, uma bagunça. E aí como é que Deus começa a arrumar todas aquelas coisas, né? É através da palavra, né? Faça-se isso, faça-se aquilo, né? O poder que tem a palavra de Deus. E em João capítulo 1, fala que Jesus Cristo é essa palavra. O verbo vivo, né? O Deus encarnado, palavra que transforma e que liberta. Então o que fez a diferença na vida daquele homem, né? Foi ele ter tido um encontro com Jesus, foi ele ter ouvido a voz de Jesus, e esse precisa ser o nosso foco. Então o que é discipulado? Talvez você já esteja cansada de ouvir isso, né? Mas o discipulado é esse relacionamento, né? É caminhar junto, né? De igual para igual, sabendo que eu tenho coisas a ensinar e que eu também posso aprender com aquela pessoa.
Infelizmente, foi muito ensinado aquele discipulado onde existe um cabeça que fica ditando regra na vida das outras pessoas, né? Isso está totalmente errado, a gente não deveria ter vivido dessa forma. Porque quando tem só uma pessoa, né, ditando regras ou querendo de alguma forma conduzir a vida das outras pessoas, e quando essa uma pessoa errar, né? Quantas outras pessoas não serão afetadas? Então, o discipulado a gente precisava ter a condição de ensinar e de gerar pessoas maduras, não pessoas dependentes. Jesus ele pôde sair dali e deixar um cristão, de certa forma, não posso dizer maturidade porque não durou tanto tempo assim, mas pelo menos sabendo o que ele precisava fazer e conseguindo dar seus passos com as próprias pernas. Então, nós também precisamos pensar e agir nesse sentido, né? Construir relacionamentos, compartilhar o nosso testemunho, né? Mas pastor, o que eu vou fazer? O que eu vou dividir com as pessoas? A mesma coisa que Jesus deu de tarefa para aquele homem, né? Fica aí, compartilhe o que eu fiz na sua vida. Você às vezes vai precisar ir até alguém, você não sabe o que falar? Fala o que Deus fez na sua vida, compartilhe o seu testemunho, né? Isso é algo que você tem e é algo que você pode dividir. O grande problema é que muitas vezes a gente encontra desculpas, né? Eu só tive aquele momento e não fiz mais depois porque não deu tempo. Eu não fiz mais depois, né? Porque, pastor, a vida está tão corrida, né? A gente dá desculpa que não tem tempo. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo assim que em tão pouco tempo, olha o que Jesus fez na vida daquele homem. Então, dar desculpa que a gente não tem tempo para ir além, não tem tempo para fazer mais, né? Não serve. Nós precisamos olhar para Jesus e entender, né? Que naquele momento nós podemos fazer diferença e transformar uma vida por completo só compartilhando o nosso testemunho. E no fim desse texto, a grande lição que fica é que aquele homem ele quis ir embora com Jesus. E aí Jesus não deixou, né? Jesus falou para ele assim: não vai não. Fica aí, volta para sua casa, testemunha para os seus e testemunha nas outras cidades. E muitas vezes eu e você, a gente tem esse mesmo sentimento, né? Pastor, eu entendo quem é Jesus, eu entendo essa coisa do discipulado, né? Eu queria viver e ser alguém capaz de ajudar e de contribuir na vida das outras pessoas, mas não dava para ser em outro lugar, né? Eu não queria fazer isso na minha casa, eu não queria fazer isso nessa cidade, eu não queria fazer isso com os meus amigos, né? Eu queria ir em outro lugar, eu queria pessoas diferentes, né? Porque na minha casa, na minha cidade, as pessoas sabem da minha vida, sabem quem eu fui, né? Sabem muitas vezes os lugares onde eu tropecei, os lugares onde eu cometi erros, e eu não queria ter que fazer isso aqui. E aí a palavra de Jesus para aquele homem é: fica aí, e faz a diferença aí, né? Porque essas pessoas não ouviram o próprio Deus, o próprio Jesus, mas eles vão ouvir você. Porque eles te conheciam e eles vão perceber a transformação na sua vida. Então Jesus, ele quer fazer essas coisas através de nós, onde nós estamos, né? É na sua casa, é nessa cidade, é com as pessoas que estão próximas de você. E eu quero caminhar já para o final da mensagem, te fazendo um desafio. Eu, vez por outra, eu sou cobrado e aprendo isso como pastor, e entendo que isso é para a gente viver enquanto igreja. Em nossas vidas nós precisamos, né, caminhar com outras pessoas. Você precisa ter alguém que tem influência para saber quem é você, as coisas que você tem vivido, e não para palpitar na sua vida, mas para ministrar aquilo que é a palavra de Deus, para conversar, para orar. Você precisa ter alguém, uma influência assim, que às vezes te ajuda a perceber onde você está errando. E você precisa ser uma pessoa que também está ajudando outra pessoa, né? É C3, né? Quando eu olho para a Bíblia, Deus não é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele não é uma pessoa só sozinho, né? Ele é uma pessoa que é três. E a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então não dá para mim e para você ser só uma pessoa. Nós precisamos ser três pessoas. E aí, nessa perspectiva do discipulado, eu quero que você, ao longo dessa semana, ao longo da sua vida, você procure ter alguém com quem você dê satisfação, e alguém que pode, né, falar coisas com relação à sua vida, né, mostrar onde você está errando, a pessoa de Deus que vai orar, que vai te ajudar,
E eu quero que você também seja, né, a pessoa que vai olhar para alguém que está começando ainda, né, que não aprendeu as coisas que você aprendeu, e você vai se dispor a ajudar e caminhar com essa pessoa. Porque é vivendo o discipulado, é vivendo esse relacionamento, é compartilhando a palavra de Deus, que a nossa vida é transformada e que a vida das outras pessoas também pode ser transformada. Quando eu olho o discipulado de Jesus, né, o que eu percebo? Eu vejo assim, você vai ver vários textos na Bíblia. Primeiro Jesus ele estava fazendo e os discípulos estavam observando o que ele estava fazendo. Depois, em alguns momentos, né, Jesus faz e os discípulos ajudam ele a começar a fazer, a preparar alguma coisa. E aí, um terceiro momento, os discípulos estão fazendo sozinhos, e aí depois Jesus entra para ajudar. E aí vai ter um último momento onde você vai conseguir perceber os discípulos indo sozinhos e Jesus só observando. Então a gente precisa viver esse discipulado. Não caminhar com pessoas e ter alguém que vai depender totalmente de mim, mas alguém que eu vou ensinar e a pessoa vai ter a maturidade de ir e de continuar. E ter alguém acima de nós para nos ajudar, né? É para mim não me achar que eu já estou perfeito, né? Que eu já estou 100% e não preciso de ninguém. Eu sempre vou precisar de alguém me ensinando e eu sempre vou precisar ter a capacidade de ensinar outras pessoas. Então nós precisamos ser três nessa perspectiva do discipulado. Eu te desafio a nessa semana, ao longo da sua vida, procurar viver isso. Ter alguém para quem você presta conta e ser alguém, né, que outras pessoas têm condição de prestar conta para você. Você vai ser alguém de confiança, vai ser alguém que vai se dispor a orar, que vai se dispor a caminhar com essa pessoa e vamos estar juntos vivendo e compartilhando a palavra de Deus. Porque é isso que faz diferença, é isso que liberta vidas, é isso que nos transforma e pode transformar também outras pessoas. Eu quero que você feche seus olhos, que você curve a sua cabeça, e se você entende essa mensagem, né? Entende o que Deus está ministrando na sua vida nessa noite, eu quero que você firme um compromisso. Talvez você já percebe uma pessoa a quem você, né, possa prestar conta, e uma pessoa a quem você possa se dispor a ajudar, né? Coloque esses nomes diante de Deus. Se você ainda não percebeu, peça ao Senhor que te mostre, que te revele quais são essas pessoas, que te faça percebê-las no seu caminho. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Senhor, ouve a oração do teu povo, o compromisso que temos firmado diante de ti. Se alguém tem dúvida, Deus, se alguém ainda não sabe, né, com quem contar e a quem ajudar, que o Senhor ministre ao longo dessa semana e nos faça perceber, Deus. Assim como aquele homem precisou se encontrar com Jesus e ouvir a voz de Jesus para ser liberto, Deus,
nós também precisamos nos encontrar contigo e ouvir a tua palavra, para que essa mudança venha acontecer em nossas vidas, Pai. Então ministra a cada um de nós, ministra a tua igreja, direciona os nossos passos, a fim de que nós consigamos viver o discipulado na perspectiva do teu reino, o discipulado que Jesus viveu com seus discípulos, Deus. Independente de igrejas, independente de erros cometidos no passado, de coisas que a gente viveu até aqui, Deus, que Jesus seja o foco e que Ele seja a base daquilo que a gente vai estabelecer e daquilo que nós vamos viver, Pai.